Com a posse, Maduro dá um duro golpe na oposição e perpetua seu poder na Venezuela. Biden aumenta a recompensa pela captura de Maduro, mas mantém licenças de petroleiras na Venezuela. Será Donald Trump quem escreverá a próxima página nas relações entre Washington e Caracas a partir de 20 de janeiro? A Venezuela é um país onde as instituições foram formadas em instrumentos de controle, onde as eleições são constantemente questionadas e onde o povo enfrenta uma das piores crises humanitárias da história moderna. Esse é o cenário atual do país, que já foi uma das economias mais prósperas da América Latina, mas que agora está mergulhado em corrupção, repressão e isolamento internacional. Nicolás Maduro, que consolidou sua posição no poder de forma controversa, desafiando tanto a oposição interna quanto as pressões internacionais, conseguiu aumentar a tensão com os Estados Unidos. O governo norte-americano elevou a recompensa por sua captura para impressionantes 25 milhões de dólares, 152 milhões de reais na cotação atual, enviando um claro recado ao regime chavista e ao mundo. Mas por que isso é importante? Porque a crise na Venezuela vai além de suas fronteiras. Ela envolve geopolítica, migração em massa, sanções internacionais e uma luta feroz pelo controle do petróleo, um dos recursos mais estratégicos do planeta. Este é um tema que afeta não apenas os venezuelanos, mas também a estabilidade da América Latina e as relações entre grandes potências globais como Estados Unidos, Rússia e China. A posse de Nicolás Maduro para um terceiro mandato marcou um momento de profundo contraste entre a narrativa oficial do regime chavista e as acusações de fraude amplamente difundidas pela oposição e pelo controle internacional. Realizada no Palácio Federal Legislativo, em Caracas, a cerimônia foi cercada por um forte esquema de segurança, incluindo bloqueios de ruas e patrulhas militares, refletindo o clima de tensão e controle. O evento contou com o apoio integral da Assembleia Nacional, do Poder Judiciário e das Forças Armadas, instituições que foram sistematicamente aparelhadas pelo chavismo ao longo dos anos. Apesar disso, a legitimidade da posse foi amplamente questionada devido à falta de transparência nas eleições realizadas em 28 de julho de 2024. Até hoje, o Conselho Nacional Eleitoral não apresentou as atas oficiais da apuração, ignorando os requisitos legais e as demandas da oposição. Durante a cerimônia, Maduro fez um juramento em que prometeu um mandato dedicado à paz e à soberania nacional. Contudo, seu discurso foi marcado por uma declaração contra o que chamou de imperialismo estrangeiro, enquanto ignorava as acusações de violações aos direitos humanos e repressão contra dissidentes. Essa posse não foi apenas um momento de celebração para o chavismo, mas também um golpe profundo na democracia venezuelana. Diversos observadores internacionais classificaram o evento como a consolidação de um golpe de Estado institucional, onde as regras básicas de um processo eleitoral justo e transparente foram substituídas por uma dinâmica de poder autoritário. Enquanto o regime celebrava, a oposição denunciava publicamente a fraude eleitoral. Edmundo Gonzalez, o candidato opositor, continua exilado, clamando por apoio internacional e prometendo retornar ao país para reivindicar a presidência. Essa posse simboliza não apenas a perpetuação de Maduro no poder, mas também o aprofundamento de uma crise política, econômica e social que já devastou milhões de vidas na Venezuela. Enquanto a repreensão aumentava internamente, a comunidade internacional intensificava sanções contra Nicolás Maduro e seus aliados mais próximos. Países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e membros da União Europeia aplicaram medidas direcionadas para enfraquecer financeiramente o regime chavista e pressioná-lo a realizar mudanças democráticas. Entre as ações mais emblemáticas estavam o aumento da recompensa oferecida pelo governo dos Estados Unidos por informações que levassem à captura de Maduro, inicialmente fixada em 15 milhões de dólares. A recompensa subiu para 25 milhões de dólares. As sanções diplomáticas também se intensificaram. A maioria dos países ocidentais deixou de reconhecer Maduro como presidente legítimo, optando por apoiar Edmundo Gonzalez como vencedor legítimo das eleições. Entretanto, aliados tradicionais de Maduro, como Rússia, China, Cuba e Irã, continuaram a oferecer apoio político, financeiro e militar, mantendo o regime à tona apesar das crescentes dificuldades econômicas. As sanções, embora eficazes para aumentar a pressão, também trouxeram desafios. A economia venezuelana, já fragilizada, afundou ainda mais, agravando a crise humanitária e aumentando o fluxo de imigrantes para países vizinhos e até para os Estados Unidos. Isso levantou debates sobre as eficácias dessas medidas, já que muitas vezes penalizam a população em vez de enfraquecer diretamente o regime. No dia da posse de Nicolás Maduro, o regime tomou medidas drásticas para consolidar o controle e impedir qualquer tentativa de contestação direta. Entre essas ações estava o fechamento das principais fronteiras terrestres da Venezuela, incluindo acessos ao Brasil,
e a Colômbia. Essa dinâmica internacional ressalta como o regime chavista busca legitimidade política por meio de alianças ideológicas, mesmo enfrentando condenação generalizada da comunidade internacional. Se você gostou desse vídeo, deixe sua opinião nos comentários e inscreva-se no canal.